Você já se sentiu como se suas orações estivessem batendo no teto? Como se as palavras saíssem da sua boca, mas nunca chegassem aos ouvidos de Deus? Você ora, e ora, e ora, mas os céus parecem de bronze. Nada muda. Nenhuma resposta. Apenas silêncio. E você começa a se perguntar: será que Jesus realmente está me ouvindo? Amigo, se você já sentiu isso, você não está sozinho. Essa é uma das lutas mais reais e dolorosas na caminhada cristã. É angustiante. É confuso. E se não for bem compreendido, pode abalar profundamente sua fé. Porque se Deus é amor, se Ele é nosso Pai, se Ele prometeu ouvir nossas orações, por que às vezes parece que Ele está em silêncio? Hoje, vamos mergulhar fundo nessa questão. Não com respostas superficiais ou clichês religiosos que só machucam mais, mas com a verdade sólida da Palavra de Deus. Porque a Bíblia não evita essa pergunta. Na verdade, ela fala diretamente sobre isso. E o que você vai descobrir pode não apenas responder sua pergunta, mas transformar completamente a maneira como você ora. Antes de continuarmos, faça uma coisa por mim. Se este vídeo está tocando em algo real na sua vida, se você já passou por isso ou está passando agora, deixe um comentário dizendo: eu preciso dessa resposta. Porque quando você declara isso, algo acontece. Você está abrindo seu coração para receber. E eu acredito que Deus vai falar diretamente com você hoje. Então vamos lá. Porque às vezes parece que Jesus não está ouvindo suas orações. E mais importante, o que você pode fazer a respeito? Essa pergunta importa mais do que você imagina. Porque a oração não é apenas um ritual religioso. É o nosso acesso direto ao trono de Deus. É a nossa linha de comunicação com o Criador do Universo. E quando essa linha parece estar cortada, quando parece que ninguém está do outro lado, isso não afeta apenas nossas emoções. Isso afeta nossa fé, nossa confiança, nossa capacidade de perseverar. A Escritura é clara sobre isso. Em 1 João capítulo 5, versículo 14, lemos: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Você viu isso? Ele nos ouve. Essa é uma promessa direta. Deus não apenas pode nos ouvir. Ele ouve quando nos aproximamos dele. Mas aqui está o problema. A mesma Escritura que promete que Deus nos ouve também estabelece condições. E é aí que muitos de nós tropeçamos. Achamos que oração é como uma máquina de desejos. Colocamos nossa moeda espiritual, fazemos nosso pedido, e esperamos que Deus entregue exatamente o que queremos, quando queremos. Mas não é assim que funciona. Você já teve um relacionamento onde a pessoa só falava com você quando precisava de algo? Só aparecia quando tinha um problema? Só ligava quando estava em crise? Como você se sentiria? Seria frustrante, não é? Agora imagine como Deus se sente quando nós fazemos isso com Ele. Quando nossa vida de oração é apenas uma lista de pedidos. Quando só nos lembramos de Deus quando estamos desesperados. Aqui está a verdade difícil, mas libertadora. Às vezes Jesus não está respondendo suas orações da maneira que você espera porque há algo entre você e Ele que precisa ser resolvido primeiro. E antes que você fique na defensiva, deixe-me dizer isso com amor. Deus não está punindo você. Ele está te ensinando. Ele está te moldando. Ele está te preparando para algo maior do que você pode ver agora. Vamos raciocinar juntos por um momento. Se um pai dá tudo que seu filho pede, sem exceção, sem sabedoria, sem considerar o que é melhor para aquela criança, esse é um bom pai? Claro que não. Uma criança pode pedir para comer doce no café da manhã, almoço e jantar. Mas um pai amoroso diz não. Não porque não ama, mas porque ama demais. Da mesma forma, quando Deus parece não responder suas orações, não significa que Ele não te ama. Pode significar exatamente o oposto. Ele te ama tanto que não vai te dar algo que vai te prejudicar. Ele te ama tanto que está disposto a parecer distante por um momento para te ensinar dependência verdadeira. Ele te ama tanto que vai demorar para responder se isso significa que você vai crescer no processo. Pense nisso. Quando você aprende mais sobre direção de carro? Quando tudo está indo bem na estrada ou quando você enfrenta uma tempestade? Quando você desenvolve músculos? Quando está confortável no sofá ou quando está levantando peso na academia? Da mesma forma, às vezes Deus permite o silêncio, permite a espera, permite a luta, porque é ali que sua fé se fortalece. Mas aqui está o que é importante entender. Existe uma diferença entre Deus fazendo você esperar e Deus realmente não ouvindo sua oração.
E essa diferença é crucial. A Bíblia nos mostra que há razões específicas pelas quais nossas orações podem não estar sendo ouvidas. E quando entendemos essas razões, tudo muda. Em Provérbios capítulo 28, versículo 9, a Escritura diz algo chocante. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até sua oração será detestável. Isso é forte, não é? Deus está dizendo que existe um tipo de oração que ele não apenas ignora, mas que ele considera detestável. Por quê? Porque vem de um coração que está rejeitando sua palavra enquanto pede suas bênçãos. Imagine isso. Você tem um amigo que constantemente ignora seus conselhos. Você tenta ajudar, mas ele nunca escuta. Ele faz o oposto do que você recomenda. Mas então, quando ele está em problemas, ele corre para você pedindo ajuda. Como você se sentiria? Agora, Deus é infinitamente mais gracioso que nós, mas o princípio é o mesmo. Se estamos vivendo em desobediência deliberada, se estamos rejeitando a palavra de Deus, e então esperamos que Ele responda nossas orações, há um problema. Isso não significa que você precisa ser perfeito para Deus te ouvir. Se fosse assim, ninguém seria ouvido. Mas significa que precisa haver sinceridade. Precisa haver um coração que deseja seguir a Deus, não apenas usar Deus. E essa é uma diferença fundamental que muitos não entendem. Agora, vamos mais fundo nas Escrituras. Porque a Bíblia não nos deixa no escuro sobre esse assunto. Ela nos dá exemplos claros, avisos específicos e também promessas maravilhosas sobre a oração. Em Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3, lemos: Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Aqui está uma razão clara. Motivacos eradas. Você está pedindo com o objetivo de satisfazer seus próprios desejos egoístas ou está buscando a vontade de Deus? Isso não significa que não podemos trazer nossas necessidades pessoais para Deus. Claro que podemos. A Bíblia nos encoraja a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Mas há uma diferença entre trazer necessidades com o coração submisso e fazer exigências com o coração egoísta. Quando sua oração é apenas sobre você, seus desejos, seus planos, sem considerar o que Deus quer fazer em você e através de você, há um problema. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 nos dá outra razão poderosa. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Pense em um rádio. Se há muita interferência, você não consegue ouvir a estação claramente. O problema não é que a estação parou de transmitir. O problema é que há algo bloqueando o sinal. Da mesma forma, o pecado age como uma interferência na nossa comunicação com Deus. Ele ainda está lá. Ele ainda está falando. Mas você não consegue ouvir porque há algo no caminho. E aqui está a boa notícia. Se o pecado é o problema, existe uma solução. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão honesta, ou arrependimento genuíno, remove a barreira. Limpa a linha de comunicação. E de repente, você percebe que Deus sempre esteve lá, sempre esteve ouvindo, sempre esteve esperando você voltar. Salmo 66, versículo 18 declara: Se eu tinha acalentado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Isso é direto. Acalentar o pecado significa guardá-lo, protegê-lo, não querer largá-lo. É diferente de cair em pecado e imediatamente buscar perdão. É manter algo que você sabe que é errado, mas não quer soltar, e ainda assim esperar que Deus atenda suas orações. Mas há outra razão pela qual parece que Jesus não está ouvindo, e essa é menos falada. Às vezes, não é sobre pecado. Às vezes, é sobre tempo. É sobre preparação. É sobre Deus fazendo algo maior do que você pediu. Olhe para Maria e Marta em João capítulo 11. Quando Lázaro estava doente, elas mandaram chamar Jesus imediatamente. Senhor, aquele a quem amas está doente. Era uma oração urgente. Era uma necessidade real. Mas Jesus esperou. Ele ficou mais 2 dias onde estava. E Lázaro morreu. Você consegue imaginar a angústia delas? Por que Jesus não veio? Por que ele não respondeu? Ele nos ama, mas não está aqui quando mais precisamos. Mas então Jesus chegou. E em vez de apenas curar um doente, ele ressuscitou um morto.
Em vez de apenas responder uma oração, ele revelou sua glória de uma maneira que ninguém esperava. Ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida." Se Jesus tivesse corrido imediatamente, teria sido uma cura impressionante. Mas porque ele esperou, foi uma revelação do seu poder sobre a própria morte. Às vezes, o silêncio de Deus não é rejeição. É preparação para algo muito maior do que você pediu. Você está pedindo uma cura, e Ele está preparando uma ressurreição. Você está pedindo uma resposta, e Ele está preparando um milagre. Você está pedindo provisão, e Ele está preparando uma multiplicação. João capítulo 15, versículo 7 nos dá uma das promessas mais poderosas sobre oração. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Você vê a condição? Permanecer. Isso significa viver em comunhão constante com Cristo. Significa que suas palavras não apenas entram na sua vida, mas permanecem. Moldam seu pensamento. Guiam seus desejos. E quando você está tão conectado a Jesus que seus desejos se tornam seus desejos, suas orações são sempre respondidas porque você está pedindo o que Ele já quer dar. Agora, existem alguns mal-entendidos comuns sobre esse assunto que precisamos corrigir. Porque muitos cristãos estão sofrendo desnecessariamente por causa de ensinos errados sobre oração. Primeiro mal-entendido: se você tiver fé suficiente, Deus sempre dirá sim. Isso é falso e perigoso. Jesus mesmo orou no Getsêmani: "Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Jesus tinha fé perfeita. E ainda assim, ele orou com submissão à vontade do Pai. Às vezes Deus diz não, não por falta de fé, mas porque Ele tem um plano melhor. Ensinar que todo não de Deus é por falta de fé cria uma culpa esmagadora e não tem base bíblica. Segundo mal-entendido: se Deus não respondeu, é porque você tem pecado escondido. Nem sempre. Sim, o pecado pode bloquear orações, como vimos. Mas às vezes Deus faz você esperar para fortalecer sua perseverança. Às vezes é sobre seu timing perfeito, não sobre sua imperfeição. Jó era chamado de irrepreensível, mas passou por um sofrimento imenso. Paulo orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido, mas Deus disse: "Minha graça é suficiente." Não era sobre pecado. Era sobre dependência. Terceiro mal-entendido: oração é uma fórmula mágica. Se eu disser as palavras certas, na ordem certa, com o tom certo, Deus tem que responder. Não. Oração não é manipular Deus. É se relacionar com Deus. É alinhamento, não fórmula. É intimidade, não técnica. Deus não é uma máquina. Ele é um Pai amoroso que responde ao coração, não há performance. Então, o que você faz com tudo isso? Como isso se aplica à sua vida hoje? Primeiro, examine seu coração. Pergunte ao Espírito Santo: há algo entre mim e Deus? Há pecado não confessado? Há desobediência que estou justificando? Não tenha medo dessa pergunta. Porque se há algo, Deus quer te mostrar não para te condenar, mas para te libertar. E quando você confessa, quando você se arrepende, a barreira cai. A linha é restaurada. E você pode orar com confiança novamente. Segundo, verifique suas motivações. Por que você está orando por aquilo? É para a glória de Deus ou para a sua glória? É para servir ao reino ou para servir a si mesmo? Não estou dizendo que toda oração precisa ser super espiritual, mas estou dizendo que quando seu coração está alinhado com os propósitos de Deus, suas orações se tornam mais poderosas. Pergunte-se: Senhor, o que tu queres fazer através dessa situação? Terceiro, persevere. Não desista só porque a resposta não vem imediatamente. Jesus contou a parábola da viúva insistente exatamente para nos ensinar isso. Lucas capítulo 18. Ela continuou voltando ao juiz até que ele respondeu. E Jesus disse: quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Continue orando. Continue buscando. Continue batendo. O silêncio não é rejeição. Pode ser preparação. Quarto, fortaleça sua vida devocional. Sua comunicação com Deus não pode ser apenas em momentos de crise. Precisa ser diária. Precisa ser íntima. Precisa ser sobre conhecê-lo, não apenas usá-lo. Quando você passa tempo na palavra, quando você adora, quando você simplesmente está na presença dele sem pedir nada, algo acontece. Você começa a conhecer seu coração.
Você começa a entender sua vontade. E suas orações começam a refletir isso. Amigo, aqui está o que você precisa entender. Jesus está sempre ouvindo. Sempre. Ele nunca desliga. Ele nunca ignora. Mas ele é um pai sábio que responde de acordo com o que é melhor para você, não apenas o que você acha que precisa. Às vezes ele diz sim imediatamente. Às vezes ele diz espere. Às vezes ele diz não, porque tem algo melhor. Mas ele sempre responde. E se hoje você sente que seus céus estão fechados, se você sente que suas orações não estão sendo ouvidas, não desista. Examine seu coração. Confesse o que precisa ser confessado. Alinhe suas motivações com a vontade dele. E então continue orando com fé. Porque a promessa ainda é verdadeira. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Deus não está distante. Ele não está ignorando você. Ele está te ouvindo. Ele está trabalhando. Ele está preparando algo. E no tempo dele, no caminho dele, ele vai responder. E quando ele responder, você vai entender por que valeu a pena esperar. Se este vídeo tocou seu coração, se você percebeu algo que precisa mudar, deixe um comentário. Diga, eu vou mudar minha vida de oração. E se inscreva no canal, porque continuamos mergulhando profundo na palavra de Deus para trazer respostas reais para perguntas reais. Agora, antes de irmos, vamos orar juntos. Pai Celestial, venho diante de Ti em nome de Jesus. Obrigado porque Tu sempre ouviste minhas orações, mesmo quando não percebi. Obrigado porque Teu silêncio não é abandono, mas sabedoria. Obrigado porque Tu me amas demais para me dar tudo o que peço da forma que peço. Senhor, confesso que às vezes minhas motivações estão erradas. Às vezes busco Tuas mãos mais que Tua face. Às vezes quero Tuas bênçãos mais que Tua presença. Perdoa-me. Peço agora por cada pessoa assistindo este vídeo. Por aqueles que se sentem não ouvidos, não vistos, abandonados. Toca seus corações neste momento. Mostra a eles que Tu estás perto. Que Tu estás trabalhando. Que Tu tens um plano bom, aceitável e perfeito para suas vidas. Dá-nos fé para confiar em Teu tempo. Dá-nos coragem para alinhar nossas orações com Tua vontade. E dá-nos perseverança para continuar buscando, continuar orando, continuar crendo, mesmo quando a resposta demora. Em nome de Jesus. Amém.